Como é gostoso receber uma mensagem assim, quando o paciente fica feliz e satisfeito com o tratamento que a gente fez, a nossa profissão, a nossa sensação como cirurgião dentista é de que a gente fez um excelente trabalho, que a gente mudou de alguma forma a vida desse paciente, seja em relação à estética, ou seja em relação à função, alguma dor que esse paciente poderia estar passando. Mas vamos combinar, como mexe muito mais com a gente quando a gente recebe uma resposta negativa, quando a gente recebe um feedback negativo do nosso paciente, ou quando nós mesmos, como profissionais, olhamos para o resultado final que a gente está entregando para esse paciente e a gente não fica feliz. Gente, isso acontece com todo mundo. Todo mundo que está na clínica, todo cirurgião dentista, seja ele recém-formado, ou especialista, ou com muita experiência clínica, passa por isso. É do nosso cotidiano clínico. E aí eu queria contar uma história aqui para vocês. Eu recebi recentemente a imagem e o relato de caso de um colega dentista já formado, que foi meu aluno, e que trouxe para mim a situação delicada que ele estava passando, e eu vou compartilhar aqui com você o caso. Aqui a gente tem as imagens, então, do caso clínico que eu queria compartilhar com vocês, em que a gente pode ver 3 imagens do mesmo paciente, não tem nenhum tratamento nessas imagens, elas estão exatamente como o colega dentista me mandou. E qual é o relato de caso? Então, esse paciente procurou o consultório odontológico para fazer clareamento dental. Ele havia feito tratamento ortodôntico há cerca de 1 ano atrás e procurou o colega para fazer o clareamento dental, que é um procedimento bastante comum, né, nos consultórios hoje em dia. E aí, depois de feita a primeira aplicação do gel clareador em consultório, esse foi o resultado final que o colega teve. E, obviamente, a gente deve imaginar aqui que o paciente não ficou satisfeito, muito menos o profissional que me procurou para pedir ajuda de como conduzir o caso daqui para frente. Essas manchas que a gente está vendo aqui, né, nas imagens, elas são manchas brancas que dá para a gente observar que elas têm um contorno de bracket, né? Então, muito provavelmente essas manchas brancas elas aconteceram, elas se desenvolveram no momento que esse paciente usava o aparelho ortodôntico, que ele usava os brackets, e aí ele teve lesões de mancha branca ao redor de brackets que não foram evidenciadas na primeira consulta durante a anamnese pelo colega dentista que atendeu. E aqui, gente, a nossa proposta é aprender com o caso, não é questionar a conduta do cirurgião dentista. Até porque todos nós estamos sujeitos a passar por diversas situações clínicas que a gente tem no dia a dia do consultório. Então, vamos ver como que a gente resolve esse problema, como que a gente resolve esse caso daqui para frente. A ideia aqui é que a gente, então, consiga, depois de ser feita essa primeira aplicação do gel clareador, observar o que aconteceu. Então, a gente pode ter alguns cenários. Um dos cenários é que, dependendo do produto clareador que você utiliza, além de clarear o dente, você pode também, infelizmente, estar causando um processo de desmineralização na estrutura dental. Sabe quando você faz o clareamento e, além de clarear o dente fica com aquele aspecto muito opaco? Como se você tivesse feito a aplicação de um ácido fosfórico, por exemplo. Se isso aconteceu logo depois de você fazer um clareamento dental, significa que, além de clarear o dente, o produto também desmineralizou a superfície dental. E isso não é bom. Nesse caso aqui, o que é interessante a gente observar é que como que a gente vai conduzir esse caso daqui para frente. Então, a gente vai precisar fazer uma nova anamnese nesse paciente, no sentido de fazer um exame clínico mais detalhado, secar bem essas manchas, né, fazer uma profilaxia, secar bem a superfície dentária, para que a gente possa fazer o diagnóstico dessas manchas brancas. E aí a gente pode ter 2 caminhos. Se eu tiver manchas brancas, opacas e rugosas, eu vou ter uma lesão de cárie. Se eu tiver manchas brancas, lisas e brilhantes, eu tenho uma lesão de cárie inativa, ou seja, ela não está em atividade. Ao contrário da anterior, que estaria em atividade de cárie, ou seja, estaria num processo de desmineralização contínua. E aí, imaginando esses 2 cenários, o que a gente faz a partir daí?
Então, as possibilidades de tratamento, quando a gente tem uma lesão de mancha branca ativa, né, uma mancha branca, opaca e rugosa, a gente precisa fazer a remineralização dessa superfície dental. Eu não vou fazer preparo, eu não vou fazer desgaste da superfície dentária para fazer uma restauração. Eu não tenho cavidade pelas imagens que a gente viu. Eu vou seguir por um caminho de uma odontologia minimamente invasiva, onde eu vou remineralizar essa superfície dental. E para isso eu posso utilizar materiais como os vernizes, que têm alta concentração de flúor, ou ainda fazer a aplicação tópica de flúor e acompanhar esse paciente até que essas lesões deixem de ter atividade de cárie. Agora, se a gente olhar para essas lesões, ou caso ou parte dessas lesões elas sejam inativas, ou seja, uma mancha branca, lisa e brilhante, essas manchas brancas elas parecem, entre aspas, aqui, cicatrizes de uma lesão de cárie. E para a gente resolver essa situação, a gente tem algumas possibilidades. Eu poderia fazer uma microabrasão nessa superfície dental, utilizando, por exemplo, ácido fosfórico e pedra pómez, que são materiais que provavelmente você tem no seu consultório, e você poderia verificar qual é a possibilidade de alcance estético satisfatório fazendo a microabrasão. Outra possibilidade é a utilização do Icon, que é um infiltrante resinoso que a gente tem hoje disponível no mercado, tem resultados excelentes para essas situações clínicas em que as manchas normalmente são mais superficiais. Esse material é novo e já tem comprovação clínica muito boa em relação à resolução de casos como esse. E depois de feito, seja microabrasão ou Wycon, você também pode continuar com o procedimento clareador para que o paciente, então, atinja seu objetivo inicial de tratamento, que era fazer o clareamento dental. Interessante a gente observar que, olha, um caso clínico, quantos materiais a gente falou, quantas possibilidades a gente vai ter para atender esse paciente, para resolver esse caso, para que o paciente fique feliz com o nosso tratamento. A ideia desse vídeo aqui é contar para vocês, através desse caso, como eu posso ajudar você no seu dia a dia clínico. Que você pode trazer para mim as suas dificuldades clínicas e eu posso oferecer para você a consultoria em biomateriais e dentística restauradora. A ideia da consultoria é que eu faça um atendimento completamente personalizado para você e para sua clínica, seja você um dentista que atende sozinho ou uma equipe odontológica grande, e dentro do seu cenário de prática. Por que isso é importante? Muitas vezes o que eu vou conduzir, a forma com que eu vou conduzir a consultoria, eu preciso levar em conta qual é o cenário de custo que você tem, qual é o tipo de paciente que você tem, se você atende adultos, se você atende crianças, se você precisa de ajuda para comprar material, se você quer se atualizar em relação aos novos materiais que a gente tem no mercado, ou se você de repente era especialista numa área, mas acabou indo fazer um pouquinho de clínica geral e tem algumas dúvidas em relação aos protocolos e procedimentos num cenário de dentística, né, e de clínica geral. A proposta é que eu consiga te ajudar no seu cenário, dentro da sua realidade, do seu consultório. Se você quiser, me manda uma mensagem. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve, a gente conversa e eu tenho certeza que eu consigo te ajudar e muito dentro da sua prática odontológica. Eu espero a sua mensagem. Um beijo.